Bom dia a todos. Obrigado por estarem nos acompanhando nessa reunião pública de 2022, na qual vamos apresentar os resultados da Eucatex relativos ao primeiro trimestre e também aos 9 primeiros meses do ano. Antes da gente iniciar, nós gostaríamos de passar um pequeno filme alusivo aos 70 anos da companhia. Então, vamos aí, deve ter uma duração em torno de 1 minuto. Vamos assistir esse filme e depois nós retornamos. Desejo de fazer a diferença na vida das pessoas. Nascemos de um sonho, semeado em solo fértil de esperança. Cultivamos e regamos todas as inovações, com amor, determinação e profissionalismo. Com o passar dos anos, a família Eucatex fez crescer suas raízes para continuar florescendo com aprendizado e evolução, de olho no futuro, respeitando o presente e com orgulho do passado, seguimos sem esquecer a nossa verdadeira essência, com a consciência que estamos sempre começando. Eucatex, 70 anos, cultivando o amanhã. Ok, então vamos dar início à nossa apresentação. Normalmente, antes de começar, a gente sempre faz alguns comentários alusivos aí de uma maneira geral ao trimestre. Quem tem nos acompanhado percebe ou tem percebido que desde o início do ano nós temos, por assim dizer, prognosticado uma redução dos mercados em que a companhia atua. O que talvez, bom, aliás, isso a gente vem prognosticando desde o final do ano passado, que talvez a gente não tenha, vamos dizer assim, tido assim a dimensão de quanto acentuada seria esse recuo. Tem até, na nossa apresentação, temos 2 slides nos quais vai ficar bastante claro, enfim, quão acentuada foi essa desaceleração. Algumas reflexões sobre o porquê, ou algumas reflexões sobre as razões dessa desaceleração, enfim, as que me ocorrem, certamente devem haver outras, mas, enfim, a primeira é até ter um cunho positivo, que é o fato da gente ter retomado de uma maneira plena as atividades na economia, principalmente no setor de serviço. E isso acaba, obviamente, competindo com o mesmo bolso do nosso consumidor. Consumidor esse, e aí começa a vir o lado ruim, consumidor esse que já está bastante pressionado aí pelos altos juros, certamente em famílias cujo nível de endividamento está bastante alto. Além desses aspectos, o que nós percebemos também é os estoques nas cadeias que nós participamos também estão bastante elevados. Isso sem falar de todo esse processo eleitoral, pré-eleitoral, que a gente viveu aí no terceiro TRI e que, em tese, se fechou aí em 30 de outubro, enfim, que certamente trouxe algum desassossego, algum desarranjo aí no mercado. Então, esses são alguns dos fatores que a gente reputa como causadores aí dessa retração que nós vamos mostrar ao longo da nossa apresentação. Bom, a gente espera que a campanha tenha terminado, né, que a gente inicie uma nova fase, mas acho que nós vamos ter muitos altos e baixos, né? Haja vista a fala do nosso presidente eleito ontem, que tumultuou bastante o ambiente econômico, né? Quer dizer, espero que o nosso presidente eleito esteja ainda em modo de campanha, como eu acho que li no jornal hoje, e que isso não seja verdade na hora que ele de fato assumir, porque o que a gente espera, pelo menos aqui eu espero, é ter um presidente Lula 2003, 2004 e não o PT de 2014 e 2015. Bom, essa desaceleração que eu comentei, ela não ocorreu, e a gente também vai mostrar um pouco disso, ela não ocorreu só no mercado interno, ela também se reflete no mercado externo. A inflação está dando as caras em todos os países, principalmente nos Estados Unidos. Então, está sendo adotada, e todo mundo tem, obviamente, isso não é novidade, tem acompanhado a escalada de juros, e essa escalada de juros, obviamente, com o objetivo de reduzir ou de diminuir a velocidade da economia, de causar uma retração da economia. Então, tanto aqui internamente quanto externamente,
nós temos um ambiente, por assim dizer, bastante competitivo e acirrado, né? Há uma disputa grande aí por manutenção de volume. Isso acaba se traduzindo em preços, né? E em condições mais flexíveis, por assim dizer, para que, enfim, as empresas busquem, como eu disse, a manutenção do volume. Do outro lado também, vamos dizer assim, que não seria parte mercado, parte matérias-primas, foi um trimestre que, ao contrário do que a gente pensava, foi um trimestre que ainda se mostrou pressionado em termos de custos, de uma forma geral. Então, quando a gente combina esse ambiente competitivo com, vamos dizer assim, e aí as empresas buscando a preservação de volumes, né? Que ambiente competitivo que se traduz o quê? Em oferta superior à demanda. E aí, na hora que você junta isso com a questão que eu mencionei de alta de custo, o que acontece é uma perda de rentabilidade. Nós fomos capazes de... Não são muitas companhias abertas no nosso setor, mas quem acompanha o nosso setor, o setor correlatos, pôde perceber uma perda relativamente expressiva de margem, principalmente margem EBITDA. Nós também perdemos alguma, acho que de forma geral, menos do que o que a gente pôde perceber aí no mercado. Mas, enfim, nem tudo são notícias difíceis. A nossa percepção é que a parte de matérias-primas já deu uma trégua importante. Eu não sei se nós vamos ter algum tipo de recuo, mas certamente temos uma trégua nessa escalada de aumentos. Acho que isso deve permanecer aí por, pelo menos ao longo do primeiro semestre do ano que vem. E outra notícia que a gente acredita boa é a questão de fretes. Ainda estamos com foco grande aí, uma dificuldade grande nos fretes, na logística externa, mas a gente começa a perceber que, enfim, que os preços também, os preços e a disponibilidade de container têm dado uma trégua na parte externa. Bom, eu vou movimentar aqui, vamos dar início à nossa apresentação. Esse primeiro slide, enfim, conta um pouco da história da Eucatex, que vocês assistiram aí nesse filme, quer dizer, é uma empresa bastante longeva, acho que não só no Brasil, como no restante do mundo. São poucas as empresas que atingem aí essa marca de 70 anos. Essa informação fica à disposição dos senhores para acompanhar, depois fazer uma leitura com mais calma. Mas, enfim, o que eu gostaria de chamar a atenção nesse slide, acho que na coluna do lado direito, na parte de cima, que foi agora, nesse finalzinho de trimestre, a nossa entrada oficial no segmento de porcelanato. E aí nós trouxemos algumas informações, eu vou movimentar aqui. Bom, então, quer dizer, a empresa, a Eucatex, ela, enfim, decidiu entrar aí no segmento de revestimentos frios, de porcelanato. Isso tem muito a ver com a vocação da empresa, né? Que é uma empresa que trabalha ambiente, trabalha revestimento de ambiente, tanto ambientes residenciais quanto ambientes comerciais. É uma empresa que tem uma marca muito forte na construção civil. Não é exatamente construção civil, mas, enfim, é correlato. Essa semana que passou, nós tivemos acesso a uma pesquisa que foi até encomendada por um competidor nosso, de avaliação, de percepção de marca no setor de revenda madeireira. E, enfim, para nossa grata surpresa, nós devemos ser aí, talvez o 5º ou 6º maior participante desse mercado de revenda madeireira, mas nós somos a 2ª marca mais lembrada, atrás só do líder. Então, isso é muito gratificante enfim, e ratifica o que eu disse sobre a marca da empresa, a importância da marca da empresa e a força da marca da empresa. E é justamente isso que nós, enfim, decidimos utilizar. Já temos uma estrutura muito pronta para trabalhar o porcelanato, nós já trabalhamos os canais, enfim, que o porcelanato está presente, nós já trabalhamos esses canais com pisos laminados, com tintas, com portas. Então, estamos muito preparados para esse trabalho, nos sentimos bastante confiantes. Inicialmente, como aí está, nós devemos começar no estado de São Paulo, e depois, gradativamente, estendendo isso para outros estados. Vamos começar com 44 padrões e 6 linhas de produtos, aí o nome delas está aí na tela.
e com diferentes acabamentos e diferentes formatos, como aí está. O nosso logo está aí do lado direito, o logo que nós criamos para a nossa participação desse mercado. E aqui, na sequência, nós temos algumas ambientações que nós já criamos com alguns dos nossos padrões. Então, aí está. Aí tem 2 padrões da empresa, aqui mais 2 padrões. Evidentemente, nós traçamos metas para o trabalho nesse setor, para a entrada nesse setor ao longo do ano de 2023. Porém, isso, assim, de maneira formal, não faz parte do nosso orçamento para esse ano. Nós resolvemos não colocar, até para não criar nenhum tipo de expectativa especial, mas, obviamente, internamente, nós temos nossas metas, nós temos nossos objetivos e nós temos aí os elementos para estar cobrando a equipe. Bom, mais uma vez, quem nos acompanha sabe que normalmente nós trazemos, quando a gente vai falar dos setores de atuação da companhia, nós sempre trazemos 2 slides. Esse da Abramate, que é a indústria de materiais de construção, e no próximo, um resumo aí que a gente obtém informações do IBAR, que é a nossa associação, e mais algumas informações internas da Eucatex. Então, o que a gente percebe aqui, nitidamente, é aquela variação brusca que a gente falou, né? Nós saímos de um resultado de +8 para um resultado bastante negativo. E o prognóstico para esse ano de 2022 é fechar também no negativo, -2,2. Eu fui, enfim, mexer um pouco aí nas minhas anotações das conferências anteriores, que, como eu disse, a gente sempre traz essa informação, e vi o seguinte: no final do ano passado, quando nós apresentamos esse mesmo mapa e havia uma previsão para o ano de 2022, essa previsão era de +3. Depois, no segundo trimestre, ela passou para +1, e agora ela está nesse -2,2. De certa forma, parece que há que se melhorar um bocado para que a gente, enfim, feche o ano nesse patamar e não num patamar ainda mais baixo. Bem, na parte de painéis, aqui nós temos o mercado de painéis Brasil, exportação, temos todos os tipos de painéis, chapa de fibra, MDP, MDF. São dados, mais uma vez, que nós colhemos do IBAR, com algum acréscimo da inteligência interna nossa. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção, primeiramente, são essas colunas, essas barras, enfim, mais escuras, em que mostram o mercado interno. Isso aí é o consumo no mercado interno. E o que nós podemos perceber é que nós retornamos aos níveis pré-pandemia. O nosso volume agora do terceiro TRI de 22 está muito alinhado ao terceiro TRI de 19. Então, essa perda de vigor, essa perda que nós estamos comentando. E nessas colunas mais clarinhas, nesse azul claro, a gente percebe uma evolução positiva da parte de exportação, que está ajudando, não só, enfim, está ajudando o setor a manter um certo um equilíbrio, uma perda menor com relação a anos anteriores. Aí do lado direito a gente tem as tabelas, as variações no trimestre, uma variação de quase 12% para baixo, negativa no mercado interno, e ainda uma positiva, mas a gente percebe uma positiva com alguma perda de expressão, e no ano uma repetição mais intensa, aí, né? Uma perda maior no mercado interno e um ganho expressivo no externo. Então, como eu disse, são ambientes que se mostram bastante competitivos, bastante desafiadores, enfim, nos setores de atuação da empresa. Bom, aqui a nossa receita, né, distribuída por produto do lado esquerdo, por segmento do lado direito. Eu tive olhando as apresentações anteriores, não tem grande alteração nessas pizzas, né, nas participações relativas. O mercado externo continua bastante relevante e importante para a companhia, aí com 24%. E nós, enfim, nesse trimestre e no acumulado do ano, como está aí demonstrado, nós continuamos crescendo com relação ao ano passado, pelo menos em termos nominais. Mas o que é possível perceber é uma certa perda de vigor, porque eu anotei aqui, quer dizer, quando nós comparamos essa variação com as variações anteriores,
Para a gente ter uma ideia, no primeiro TRI desse ano, nós crescemos 13% em relação ao ano passado. No segundo TRI, nós avançamos 8% e no acumulado 10,4%. Agora estamos avançando 2,9% e no acumulado 7,6%. Então, enfim, estamos andando para frente, mas a gente percebe uma perda de vigor em relação a períodos dos anos anteriores. Bem, nesse slide e nos próximos, nós vamos mostrar mais especificamente os segmentos de atuação da companhia, que nós resumimos, são vários produtos, mas nós resumimos em 2, que a gente chama de segmento de madeira e depois o segmento de tinta. No segmento de madeira, nós temos aí do lado esquerdo um gráfico de pizza, que mostra quais são os produtos que compõem o que a gente chama de segmento de madeira, que são painéis de MDP, painéis de MDF, chapas de fibra e pisos laminados. Normalmente, a gente não destaca uma pizza específica, mas esses produtos também compõem esse segmento para portas e painéis de divisória. Porque, ora, nós fazemos esses painéis, essas portas, a partir de chapa de fibra, ora, nós fazemos a partir de MDF. Então, nós deixamos esse número, vamos dizer assim, contido, esses dados desses produtos contidos dentro desses pedaços de pizza. Bom, do lado direito, a gente tem informação em vermelho do mercado e em azul da Eucatex. Então, aí a somatória a gente apresentou a somatória do mercado externo e mercado interno, na parte superior no trimestre, na parte inferior nos 9 primeiros anos de agora. Né? Então, a gente percebe que aí os números estão relativamente alinhados, negativamente, mas relativamente alinhados, 9,9 no TRI, 9,7 nos 9 meses, e os números em azul da Eucatex. Nossa perda de volume no terceiro TRI foi relativamente alinhada ao mercado e no acumulado do ano estamos nos saindo um pouco melhor do que o mercado. O que eu gostaria de chamar a atenção agora, dentro desse slide, é no comparativo entre essas barras azuis, entre as quedas de volume ocorridas e demonstradas nas barras azuis e o crescimento, ou melhor dizendo, não chega a ser crescimento, porque no TRI foi um recuo, mas, enfim, a relação entre essa perda de volume e a receita. O que a gente percebe é que a receita ela cai menos que a perda de volume, ou até ela sobe quando há perda de volume no acumulado do ano, demonstrando um trabalho de busca de manutenção de margem, um trabalho em cima de preço, que foi bastante importante, porque, como eu disse, foi um trimestre ainda de pressão em termos de custo, e nós vamos mostrar mais adiante que essa pressão se traduziu, mesmo com essa busca de preço, se traduziu em margens um pouco menores. Aqui a utilização de capacidade instalada foi um bom trimestre para as 3 linhas, nós trabalhamos bem nas 3 linhas. Sempre chama a atenção que ali do lado direito é necessário somar aquela barrinha, aquele pedaço da coluna mais claro, que é a produção de piso, que é feita na mesma linha do MDP. Então, na verdade, é uma linha que teve uma ocupação de 88%. Então, uma boa ocupação, assim como na linha de MDF e na linha de fibra. Tivemos boa ocupação, do outro lado tivemos vendas um pouco menores. Então, nós continuamos a formar estoque nesse período. E essa formação de estoque, nós vamos ver mais adiante, tem pressionado aí o investimento em giro da companhia, mas de qualquer jeito esse é um ativo que foi gerado durante esse período. Na parte inferior, aí o nosso breakdown aí de custos. Também tive a curiosidade de olhar, porque me chamou a atenção nessa pizza central, aí a resina me chamou a atenção, essa participação. Eu fui olhar isso aí há uns 2 anos atrás, era da ordem de 20%, 22%. Então, mostrando que as commodities, principalmente, têm pressionado bastante os custos da companhia e o crescimento importante que a resina teve no cômputo geral dos custos do segmento madeira. Nesse próximo slide, informações do nosso segmento de tintas. Aqui, igualmente, um trimestre difícil. Vamos analisar aí a parte inferior do slide. De novo, vermelho é o mercado, azul é o Eucatex. Um mercado
tem uma retração importante, significativa, principalmente no trimestre, 12,6%, no ano, ou nos 9 meses, né? Enfim, não chega a ser no ano, mas no acumulado de 8,4%. E o desempenho da empresa, pelo menos no comparativo, foi relativamente melhor, né? Enquanto o mercado cai 12,6% no TRI, a gente cai só 5,7%, em azul do lado esquerdo. E no ano nós estamos relativamente no empate técnico, enquanto o mercado cai 8,4%. E aqui, novamente, é interessante a gente ver a comparação dessas barras azuis de volume com o comportamento da receita no lado esquerdo superior. Novamente, e aqui de maneira mais acentuada, é possível perceber o grande esforço que tem se feito em preço, buscando a manutenção da rentabilidade da companhia num cenário de pressão de custos. E o restante das informações, a utilização de capacidade instalada, foi uma boa utilização. Por exemplo, no trimestre passado eu estive dando uma olhada, esse número foi 64, agora 67, e do lado direito aí como diria, o breakdown aí dos custos, né? Bem, aqui nós pensamos alguns dados do nosso DRE. A lógica é na parte superior nós temos o trimestre, na parte inferior nós temos o acumulado. Mais clarinho é o ano passado, mais escuro esse ano. Nós já comentamos a questão da receita, né? O avanço da receita ocorrido nesse período e no acumulado do ano. O segundo grupo de informações é a parte de margem bruta e lucro bruto. Há uma perda, essa perda é da ordem de uns 6%, e aí ela tem duas causas básicas, né? Uma é o chamado ativo biológico, ele não está aqui, a gente não expressou aqui, mas o ativo biológico ele continua crescente, mas ele tem uma expressão em relação à receita menor do que ele tinha no trimestre do ano passado. Nesse quesito ativo biológico, tem um recuo de 1,5 ponto em relação à receita. E os outros 4,5 pontos para a gente fechar essa queda de margem bruta vem justamente dessa relação preço-custo. Quer dizer, por mais que a gente tenha conseguido colocar preço, como a gente mostrou ali no segmento de madeira e no segmento de tintas, isso não foi suficiente para a gente vencer aí a escalada de custo do trimestre. Então, a gente tem uma perda no trimestre, assim como temos uma perda aí menor no acumulado do ano. No grupo de informações do meio, nós temos as despesas comerciais e administrativas. Não está detalhado aí, mas, enfim, nossas despesas administrativas, nominalmente, elas têm até uma queda em relação ao mesmo período do ano passado. O que é bastante positivo, já que basicamente despesa administrativa é salário, né? Então, enfim, tem uma racionalização grande, salários e serviços, né? E o que a gente tem é um crescimento das despesas comerciais, e a explicação básica para isso perdão, é logística externa e investimentos em marketing. Aliás, isso vai ser uma tônica da companhia nesse final de ano e no ano que vem. Nós, enfim, temos um planejamento de crescimento nos nossos investimentos em marketing, estamos com um programa muito bem refletido, pensado, que acreditamos vai dar bastante resultado, quer dizer, é realmente o investimento que vai gerar resultado para a companhia. Seguindo para o lado direito, aí a consequência no EBITDA, nós perdemos aí praticamente aqueles 4, 5 pontos que a gente perde em termos de custos, são os 4, 5 pontos que a gente perde no EBITDA no trimestre, e perdemos um pouquinho menos no acumulado do ano. E como consequência também nessa linha temos aí o lucro líquido, uma perda um pouquinho mais acentuada talvez no acumulado, porque ano passado nós tivemos ainda o reconhecimento de uma parte da exclusão o ganho tributário, né, do reconhecimento de uma parte da exclusão do ICMS nas bases do PIS e do COFINS. Bom, seguindo adiante, endividamento. Bom, primeiro, chamar a atenção de forma aí positiva para a questão da recuperação das disponibilidades. Enfim, nosso caixa vira esse trimestre de uma maneira bem mais robusta. Isso foi aí também uma estratégia da companhia, quer dizer, pensando já em possíveis turbulências advindas do processo eleitoral. A dívida líquida ela cresce um pouco, esse crescimento aí não está à conta, mas enfim, é basicamente a variação cambial.
o que não é positivo, quer dizer, na verdade, o objetivo é a geração de adicional de caixa para a redução da dívida, mas, como eu disse, a gente ainda tem uma continuidade de investimento em giro, principalmente estoques, nesse período, e aí não sendo possível uma redução adicional ou uma redução do endividamento. Mas a relação dívida-EBITDA, que está ali embaixo, continua bastante saudável, né? Nós estamos com uma vez, né? A relação 1 para 1, ela estava 0,9, quer dizer, praticamente estável. Há também uma ligeira melhora na relação do endividamento curto e longo. O longo no trimestre passado estava em torno de 55, agora está em 58, é uma melhora discreta, mas é uma melhora. Bom, investimentos. Chamar atenção para o lado direito, os investimentos acumulados no ano, eles têm um crescimento importante em relação aos 9 meses do ano passado, e aí nós temos duas explicações. Uma primeira é que, de certa maneira, como o ano passado estava extremamente demandado e cheio, nós acabamos, por assim dizer, rolando algumas intervenções que nós devíamos ter feito nas linhas. E a segunda é a própria inflação que ocorreu também em serviços e também em peças, tornando mais caras essas mesmas intervenções. Mas é importante a gente chamar a atenção que o nosso foco de investimento é principalmente na sustentação fabril e na reposição das florestas. A nossa previsão para o ano está embaixo, ali do lado esquerdo. Provavelmente, nós não vamos chegar nesses 248, nós estamos acreditando no número mais próximo de 230. Isso é menos por conta dos investimentos de sustentação fabril e mais por conta de uma redução, nós vamos mostrar no slide seguinte, uma redução no volume de plantio que tinha sido planejado para o ano. Bom, e aqui é justamente essa explicação que eu estava dando. Se nós olharmos a coluna, na parte inferior do slide, a última coluna do lado direito, a nossa previsão era de 6.400 hectares de plantio. Nós não vamos alcançar esse número, nós devemos ficar em torno de uns 5.000 hectares. Daí é a base da explicação do porquê nós devemos investir menos que os 248. Isso foi uma decisão da companhia por algumas razões. A primeira delas, talvez, é a questão de disponibilidade e custo de terra. Nós nos deparamos com custos bastante elevados para arrendamento e nós, avaliando a nossa situação de disponibilidade atual e futura de madeira, vis-à-vis esses custos elevados, nós decidimos não entrar nesse jogo, esperar um pouco, até porque esses contratos são longos, são corrigidos pela inflação. Se você entra de uma maneira errada em alguma área, você vai carregar isso aí por 7 anos e vai produzir uma madeira lá na frente que vai estar fora de preço, vai estar fora de custo. Então, nós decidimos ser um pouco mais conservadores, então devemos fechar em torno de 5.000. O que, como eu disse, também foi baseado em duas premissas. A primeira delas é um movimento que eu já comentei em 2021, que nós compramos volumes expressivos de madeira no mercado, e hoje estamos numa situação bastante tranquila. E a segunda, bem relevante também, é, de um lado, uma redução de perdas, porque sempre perdas no processo ocorrem, uma redução de perdas no uso da madeira para a produção de chapas, e principalmente um aumento no uso dos reciclados, quer dizer, que são restos de pallets, bobinas de telefone, enfim, qualquer tipo de resto de madeira que a gente chama de reciclado, para a geração de energia térmica, que é necessária para o funcionamento das fábricas, e que passou a ser gerado com esse tipo de material e não com madeira proveniente de florestas. Aí em cima nós temos as informações das nossas fazendas, tem aí alguma variação em relação ao trimestre passado, mas nada significativo. Todas elas, como a gente sempre chama atenção, no estado de São Paulo, muito próximas do eixo ali da Castelo, entre Salto e Botucatu, e aí nossos raios médios para as nossas 3 unidades. Bom, com isso a gente fecha a nossa apresentação e a gente vai abrir aí para eventuais perguntas que nós vamos procurar responder. Então, obrigado.
Perdão, estou aqui retornando antes da gente abrir a sessão de perguntas, porque eu acabei esquecendo de mencionar que no lado direito da tela tem um pequeno botão que está escrito Q&A, e pressionando esse botão é possível fazer perguntas, é possível enviar perguntas por escrito, que vão ser recepcionadas aqui por nós e, enfim, vão ser respondidas. Então, obrigado, acabei esquecendo de fazer essa chamada e não sei se isso foi percebido. Obrigado. Bom, temos duas perguntas. A primeira, se a empresa entende que conseguiria manter as exportações com o cenário de recessão nos Estados Unidos. De fato, como eu comentei, o cenário americano ele está bastante desafiador, né? Nós temos, enfim, há como aqui, né, uma redução de velocidade no mercado. Por outro lado, nós temos feito um trabalho de abertura de novos clientes e crescimento do nosso portfólio. Então, nós acreditamos que vão ser capazes. O mercado americano é o principal mercado de exportação da companhia. Deve ser por volta de 75% do que nós exportamos vai para os Estados Unidos. E nesse mercado especificamente, não obstante a recessão, nós estamos trabalhando em duas frentes: abrindo novos clientes ou conquistando mais espaço em clientes já existentes através da expansão do nosso portfólio. Então, eu acredito na possibilidade de manutenção das exportações no patamar que elas estavam, mesmo com esse cenário recessivo. Bom, temos aqui uma segunda pergunta, que é a perspectiva, quer dizer, como é que a gente enxerga a empresa em função aí desse novo governo que deve assumir. Bom, é difícil da gente fazer um prognóstico. Essa pergunta, de certa forma, é aderente aí ao comentário que eu fiz. Eu quero acreditar, eu gostaria de acreditar, que o nosso presidente ainda está em modo, como alguém falou, acho que foi o Meirelles que falou, que está em modo campanha, né, e que isso aí não vai ser a postura do governo, porque nós já vivemos isso no passado, quer dizer, e o passado recente, né, o final do governo PT, governo Dilma, e, enfim, o resultado não foi bom, né? Então, esperamos que isso mude e que a gente tenha um Lula mais parecido com o primeiro mandato dele do que com o último mandato da Dilma. Se for parecido com o mandato inicial dele, acho que vamos ter boas perspectivas. Se for, perdão, estou com tosse, mandato Dilma, acho que, enfim, o cenário vai ser mais desafiador. É isso. Perdão. Esses dias eu tenho tido uma tosse grande. Bom, vamos fechando aqui a nossa apresentação. Não temos novas perguntas, mas, obviamente, ficamos à disposição. Via de regra, no último... Não estou enxergando aqui, que eu estou vendo as perguntas. Via de regra, no nosso último slide, tem o contato aí da equipe de RI. Então, nós estamos sempre à disposição.
enfim, para contatos e para eventuais perguntas que não tenham sido formuladas. E, bom, e nesse momento nós agradecemos aí a participação de todos. Como eu disse, aí estão aí os nossos contatos. E, enfim, desejamos mais um bom dia a todos aí, um bom feriado, né, que tá se avizinhando. Então, bom dia, obrigado.